Bom dia! Você está no Tratando a Alma em tempos de distanciamento, de isolamento social. E nós estamos lendo em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, que no versículo 3 diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres, os humildes em espírito, pois deles é o reino dos céus. A ideia aqui é de uma pobreza, é de uma falência espiritual absoluta diante de Deus. Ou seja, diante de Deus eu reconheço quem Ele é, eu me prostro diante dele e reconheço também a minha pobreza, a minha falência, a minha inviabilidade diante de Deus. Aquilo que a palavra nos diz e que às vezes soa tão mal, tão pejorativo, mas é uma palavra importante, que a gente a trata com franqueza e banhado no sangue de Cristo. Somos pecadores. Somos naturalmente maus. Somos essencialmente incongruentes, incoerentes e não podemos reivindicar nada diante de Deus. Inclusive, quando a gente se relaciona com Deus com base em mérito e demérito, é como se nós transformássemos Deus num ídolo, num deusinho de D minúsculo, o Deus de tantas expressões religiosas e espiritualistas que exige de você algo para que ele se compadeça. A Bíblia diz que o nosso Deus é gracioso e que a salvação vem pela fé mediante a graça de Deus. Ou seja, é um dom gratuito de Deus, é manifestação da graça de Deus que chega a nós através da fé. Ou seja, não é numa relação de mérito nem de demérito. Então é importante a gente compreender que esse pobre em espírito, esse humilde em espírito, é esse que reconhece que não pode reivindicar nada diante de Deus. Mais ou menos como está lá em Lucas 18. Abra aí a sua Bíblia, Lucas 18. A partir do versículo Lucas 18, quando nós temos a parábola, do fariseu e do publicano. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, o religioso, aquele que se considerava o guardião das Escrituras, aquele que era o investigador, o que tinha tomado sobre si a responsabilidade de indicar o Messias. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ou seja, alguém que lá no seu íntimo, de uma forma absurdamente ignorante e sincera, olha para dentro de si e se vê mesmo como alguém maravilhoso diante de Deus, como alguém que poderia reivindicar algo a Deus.
Mas o publicano, aquele que tinha um ofício dos mais repudiados daquela época, né? Aquele que fazia a coleta dos impostos para os romanos e que muitas vezes se apropriava, cobrando além, fazendo desvios, algo muito diferente da nossa época. O publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhe digo, disse Jesus, que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O texto não fala, a parábola não fala o que esse publicano fez com seu arrependimento, né? Como ele acabou lidando com a sua própria vida e os seus pecados, mas quer salientar essa parábola, ela não quer explicar a vida. Nós precisamos entender isso. As parábolas de Jesus, elas não querem explicar a vida como um todo, ela quer salientar um ponto de um homem que reconhecia o seu pecado. Ontem mesmo, conversando com um grande amigo, e ele falava assim: pastor, mas eu sou muito pecador, eu sou muito fraco, em pequenas coisas eu erro. Aí eu falava para ele: mas é na consciência dessa nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Ele: mas às vezes eu tenho vontade de me tacar no mar. Eu também. Mas a gente precisa olhar para esse Deus que é gracioso e ver nisso uma força que vem do Espírito dele que habita em nós, para fazer a gente reagir e a gente encontrar uma outra maneira de nos posicionarmos. E isso começa com essa comoção, com esse quebrantamento, com esse constrangimento visceral, quando a gente reconhece que sem Deus nós não somos nada e a gente clama a misericórdia dele. Como diz lá em Mateus 18, né, naquele diálogo absurdo dos discípulos, quem seria o mais importante, quem seria o maior. E aí Jesus chama uma criancinha de no máximo uns 5 anos, um incontável, um desnecessário, alguém que era tratado como um invisível, né? Ali na sociedade, não podia produzir, não podia trabalhar, só trazia fardo e problema, não havia essa noção de cuidado, da educação infantil, da proteção da vida vulnerável. A criança era tida como um homenzinho pequeno que não podia participar da produção nem da guerra, ou seja, alguém que era um aspirante a gente. E aí Jesus pega aquela criancinha, coloca no meio e diz: se nós não formos como essa criança, a gente não vai para o reino dos céus. A gente não tem parte nenhuma com o reino de Deus. É mais ou menos como está lá em Apocalipse, capítulo 3, quando o Espírito fala, em particular, à igreja de Laodiceia, que diz assim: você diz, igreja de Laodiceia, estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digna de compaixão, pobre, cega e que está nua. Ou seja, você não é nada disso que você pensa. Você é miserável, você é pobre, você é cega, você está despida, vulnerável diante de mim. Sabe, eu vejo que se a gente não consegue reconhecer o Senhor, a gente não se reconhece e a gente passa a ser essa fábrica de não reconhecimentos e por isso uma fábrica de adoecer o próximo, porque a gente não reconhece o próximo.
Vejo isso quando percebo pessoas nesse momento, por exemplo, tão difícil, aprisionadas num sentido só. Elas compreendem que já tem a verdade, uma verdade toda, como se fosse possível a qualquer ser humano se apropriar de uma verdade toda, como se a sua opinião fosse a única válida. Pessoas que se colocam desse jeito porque naquele momento do confronto com o outro, na vida nua e crua, na vida no chão, no chão da rua, no chão da fábrica, no chão da vida, essa pessoa se esquece de quem ela é, de verdade. Alguém limitado, alguém pecador, alguém furado, alguém que pode ter até uma certa razão, mas de modo algum pode abrogar para si mesmo uma posição de detentora da verdade. Vejo também muita arrogância, muita insensibilidade, muito trato abrutalhado no momento em que, particularmente, nós cristãos tínhamos que ser mais tardios em falar, mais sensíveis à dor do outro. Eu tiro o exemplo desse dado tão triste de que ontem nós ultrapassamos 1000 mortes. Olhando os diversos sites, vi algo que me estarreceu. Sites de notícia. Alguns colocando esse dado de uma forma que você via claramente que estava usando e abusando dessa realidade tão triste. E outros, entre os mais lidos no país, que nem citavam esse dado. E a gente perdida muitas vezes nesse tiroteio, nesse desfile e disputa de vaidades e de poder, sem ter um posicionamento que tem que ser, sim, um posicionamento de alguém que não esquece momento algum, que é completamente falido e pobre espiritualmente diante de Deus, alguém que só subsiste pela graça do Senhor, e alguém que, porque tem essa visão humilde de si mesmo diante de Deus, olha para o outro, olha para o próximo dessa mesma forma. Então que no dia de hoje você possa ser mesmo mais reticente com você mesmo, saber que Deus está olhando o seu coração, sondando as suas intenções, e que Ele não cobra a perfeição, mas cobra essa postura de um pobre em espírito, de um humilde em espírito, de um quebrantado, que sempre se coloca aberto para a manifestação da graça e da condução do seu espírito. Amém? Vamos então orar. Que o Senhor dê a você um dia abençoado e abençoador. Que o Senhor visite todas essas famílias enlutadas, que tiveram seus queridos ceifados precocemente. Que o Senhor os console, os visite com a sua graça e misericórdia. Que o Senhor fortaleça as outras famílias que têm velado seus enfermos. Que o Senhor visite os hospitais e essa gente bonita e brava que tem lutado tanto para cuidar e tratar dos nossos enfermos. Que o Senhor, que sonda o coração de todos, abençoe todas as iniciativas para o bem. Iniciativas de correção, iniciativas de uma intenção de abençoar. Que o Senhor fortaleça e abençoe nossa cidade,
nosso estado, nosso país e o mundo inteiro. E que pela sua graça nos dê uma superação desse momento tão difícil. Ó Pai, só do Senhor é a honra e a glória. O Senhor é dono de todo o universo, do nosso planeta e das nossas vidas. Diz a Tua palavra que tudo que há está nas Tuas mãos. Clamamos sim, Pai, a Tua graça e a Tua misericórdia, a Tua bondade e o Teu amor sobre as nossas vidas e sobre toda a humanidade. Em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.